Olá, queridos, que bom estarmos juntos para adorarmos ao Senhor nessa noite especial, noite de Dia das Mães. Eu tenho certeza, família reunida, mesmo com esses momentos difíceis por causa da pandemia, tenho certeza, tua mãe está pertinho, mas mesmo se não estiver de longe, numa sintonia de amor, vamos aproveitar essa noite para adorarmos ao Senhor. Vamos adorar? André? Carol? Boa noite, amada igreja. É um prazer enorme estarmos reunidos mais uma vez para adorar ao Senhor juntamente com vocês. E vamos adorar a esse Deus tão maravilhoso, que tem um amor imenso, que não falha, que nunca vai nos deixar. Então vamos juntos louvar e engrandecer ao nome desse poderoso Deus, que nos entrega todos os dias esse amor tão precioso. Se derrama sobre
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos conhece desde o ventre das nossas mães e tem um plano maravilhoso traçado nas nossas vidas. E as nossas vidas entregamos a Ti inteiramente, Pai, para fazer a Tua obra, para obedecer ao Teu chamado, Senhor, que é Te anunciar, proclamar o Teu Evangelho, Senhor. O Senhor nos capacita, nos dá destreza, sabedoria, para sermos usados como flechas na mão do arqueiro, Senhor, e revelar o Teu amor ao mundo, Senhor. A Tua graça, a Tua magnitude, a Tua majestade. Sê conosco, meu Deus. Obrigado porque o Teu amor não falha e nunca nos deixa e nunca nos deixará. Acima de toda e qualquer circunstância e situação, o Senhor está conosco para todo sempre. E isso é motivo de alegria e satisfação do nosso coração. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Deus das nossas vidas, Rei dos reis, Príncipe da paz e Pai da eternidade. Que o teu nome seja exaltado e glorificado por todas as nações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Mãe, são 3 letras apenas a desse nome bendito. 3 letrinhas, nada mais. E nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus. És do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Quem escreveu esses versinhos foi o grande e saudoso poeta gaúcho Mário Quintana. E temos que concordar com aquilo que proclamou. Aliás, não foi o único, pois dantes dele, o profeta Isaías, enaltece o amor de mãe que é tão grande e tão bonito que chega a ser comparado, lá na Bíblia, com o próprio amor de Deus. Isaías 49:15 diz: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Veja, esta é a única vez em que vemos o Senhor comparar o seu amor. E Ele o compara a um único amor, o de mãe. Deus fala por Isaías que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ainda que algo tão difícil aconteça, Ele jamais se esquecerá de nós. Pelo que? Maior que mãe, só Deus. Já por diversas vezes ouvi que para justificar o sucesso do homem, costuma-se dizer que por trás de um homem realizado há sempre a figura de uma grande mulher. E com mais definição quando essa mulher é a mãe. Me atrevo a dizer que o amor de mãe é tão importante, indispensável na vida e na formação de um filho que, para se fazer homem, o Filho de Deus quis ter uma mãe para ser gerado como homem. Gálatas 4:4 diz: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana. E por isso, por ter escolhido entre os humanos uma mãe e ter nascido de mulher, podemos dizer que é em Cristo que habita em forma corporal toda a plenitude da divindade. Não é afirmação minha, é de Paulo, Colossenses 2:9. Amados, são tantas as mães que merecem ser lembradas hoje. Lembro da minha mãe, muita saudade. Lembro de minhas avós. Lembro das mães que me conduziram no caminho da fé, das mães queridas dessa igreja, que repetidos em nomes dariam verdadeira poesia, tal qual uma oração. Mulheres usadas por Deus. Aliás, já diziam Abraham Lincoln com razão que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Poderia eu hoje lembrar de muitas mães que influenciaram a história e cujos relatos estão gravados nas Escrituras. Que dizer de Joquebede, que não aceitando o decreto de morte de seu filho, preservou Moisés? Que dizer de Abigail, que com astúcia e intrepidez salvou toda uma população? Rispa, Eunice, Lloyd. Que dizer da própria Maria e tantas outras mães maravilhosas?
mas hoje eu vou falar de Ana, cheia de graça. O primeiro livro de Samuel começa exatamente com a história de uma mãe, referência do Velho Testamento, e que seu exemplo nos vale para os nossos dias, para hoje. Por isso, abra as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1, nós leremos alguns versos do capítulo 1, alguns do capítulo 2. Capítulo 1, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e tua serva te não esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana habitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica-te aqui, desmames tão somente, confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muita criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Vamos pular um pouquinho o cântico de Ana, que está logo no capítulo 2, e vamos lá para capítulo 2, verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, que essa bendita palavra, Pai, fale ao nosso coração nessa noite. Que não sejam palavras que venham só do meu entendimento,
mas nascido no teu trono, Pai, e produza fruto, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Veja, eu poderia tirar muitas, mas muitas lições da vida de Ana, retratados no capítulo 1 e 2 de 1 Samuel. Mas no caso serei breve, pois quero destacar em especial o exemplo de uma mãe que compreende que a maternidade é mais que um privilégio, é uma missão. Ana era esposa de Eucana, homem da tribo de Efraim. Se você observar o capítulo 1 de 1 Samuel, verá que Eucana era amoroso e procurava sempre agradar sua amada esposa, quer com palavras de ânimo, quer por meio de atitudes de honra e confissões de seu amor sincero. Entretanto, Ana tinha uma grande angústia no seu coração. Ela era estéril, não podia gerar filhos. No caso, a Escritura Sagrada relata ainda que Ana tinha uma rival, Penina. Esta era a segunda esposa de Eucana e tinha filhos com ele. No caso, todos os anos, por ocasião das festas fixas do calendário judaico, Eucana subia com sua família a adorar ao Senhor, levando seus dízimos e sacrifícios de louvor e gratidão. Isso com o objetivo de alegrar-se na presença do seu Deus. Mas Ana não conseguia se alegrar nas festas anuais, pelo que chorava e não comia. É o que está no verso 7 que não lemos. Note, Ana tinha um sonho. Esse sonho alimentava a sua vida. Ana tinha um problema sem solução e, no caso, o texto nos revela que ela o apresentava a Deus. Ana era estéril e sofria demais por isso, sobretudo em razão da irritação que lhe propunha Penina. Mas perceba no texto que ela não retribuiu o mal com o mal. Ana foi uma mulher especial. Em nenhum momento vemos ela reclamar ou murmurar, sendo certo que o que percebemos é que ela derramou a sua alma diante de Deus. Como está no texto, Ana não se revoltou com o sacerdote Eli pelo seu mau juízo a seu respeito, chamando-a de embriagada, mas prontamente acolheu a sua palavra quando ele falou como profeta de Deus. Ana com certeza tinha conflitos, Ana com certeza tinha angústias, assim como eu tenho, assim como provavelmente você tem. Quantas e quantas vezes nos é difícil conjugar o amor de Deus com a doença que conspira contra a realização dos nossos sonhos. Quantas e quantas vezes ficamos desolados pelas circunstâncias da vida. A pergunta que por vezes nos vem à mente é: por que Deus adia a realização dos nossos sonhos mais legítimos? Por que Deus deixou Ana estéril e encerrou a sua marca? Por que, sendo ela uma mulher piedosa e amada de seu marido, não podia ter em seu colo um filho? Observe, notem comigo. Ana, longe de ficar revoltada com seu Deus pela situação, busca a sua face do Senhor em oração. Derrama a sua alma diante do Senhor e chora aos pés daquele que tem todo o poder para fazer com que a mulher estéril seja uma alegre mãe de filhos. Ana não desiste de crer, mesmo diante das evidências irreversíveis de sua doença incurável. Ela não abre mão de seus sonhos, mesmo que todas as circunstâncias ao seu redor lhe sejam desfavoráveis. Note, o texto que lemos nos mostra que Ana prevaleceu pela fé. Ana creu. Ana concebeu e deu à luz não apenas um filho, mas ao maior homem da geração, Samuel. Ora, eu poderia perguntar quais as razões de Deus adiar os nossos sonhos se eles são legítimos. Por que Deus faz isso? Qual a razão disso? Em primeiro lugar, precisamos entender que, por vezes, Deus adia a realização dos nossos sonhos para que possamos buscar a sua face em oração.
Entenda, meu querido, entenda, minha querida. Mais importante que as bênçãos de Deus é o Deus das bênçãos. Os sonhos adiados, via de regra, nos levam à presença de Deus. É isso que nós vemos de forma clara nos versos 10 e 11. Levantou-se Ana e, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Por sinal, é a primeira vez que nós vemos uma expressão desse tipo. Se entregou ao Senhor de corpo e alma. Muitas vezes nós buscamos o Senhor, mas não buscamos. Deixa eu tentar me fazer entender. Dizem que duas esposas de pastor estavam sentadas uma ao lado de outra, cada uma remendando a calça rasgada do seu marido. Uma delas falou à amiga: pobre do João, ele está muito desencorajado no trabalho da igreja. Há alguns dias ele falou até em renunciar, em entregar o seu cargo. Parece que nada vai bem e tudo dá errado para ele. A outra respondeu: lamento por vocês. O meu marido tem dito exatamente o contrário. Tem sentido cada dia mais intimidade com Deus, como nunca havia experimentado antes. Um pesado silêncio atingiu aquelas duas mulheres que continuavam com os remendos, sem trocar mais nenhuma palavra. Uma delas estava remendando os joelhos da calça do seu marido e a outra a parte de trás. Amados, Jesus foi muito claro ao proclamar: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Em segundo lugar, Deus por vezes adia a realização dos nossos sonhos para que, depois do sonho realizado, possamos entender que a vitória não é resultado do nosso esforço, mas da intervenção soberana de sua mão. Acho que foi por essa razão que Samuel não foi um ídolo na vida de Ana. Amado, amada, entenda uma coisa: a palavra do Senhor é suficientemente clara em apontar que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127:3. É herança de quem? De quem? Do Senhor. Tem muito pai, muita mãe que está criando filho para si ou para o mundo, pelo que não entendeu o propósito. O Senhor nos deu uma ordem clara lá em Deuteronômio 6:5 e 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, é uma ordem, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas farás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Também atarás como sinal na tua mão e as terás como frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Queridos, criar filhos no caminho do Senhor é a obrigação dos pais. Não é da escola, não é da igreja, não é do pastor. É tua, pai. É tua, mãe. Em terceiro lugar, creio que Deus por vezes adia a realização dos nossos sonhos para que depois do sonho realizado possamos consagrar a Ele o que Ele mesmo nos deu. Veja que Ana não tem dificuldade em dedicar a Deus o seu filho Samuel, porque sabe que ele veio de Deus, sabe que ele é de Deus e deve ser consagrado para Deus. Verso 27 diz: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Querido, nossos filhos não são nossos, nossos filhos são do Senhor. Eles foram concebidos para a honra e glória do Senhor e louvor da sua glória. Aprenda isso, guarde isso. Em quarto lugar, Deus por vezes
Adie a realização dos nossos sonhos para que possamos entender o seu supremo propósito. Amados, vejam, Ana queria apenas ser mãe, mas Deus queria algo maior para ela. O propósito de Deus era maior do que o sonho de Ana. O desígnio de Deus era que Ana fosse mãe do maior profeta daquela geração. Quando você pensa que Deus está distante, Ele na verdade está trabalhando em seu favor, preparando algo melhor para você. Mais importante que realizar os seus sonhos é viver os sonhos de Deus. Tem uma canção muito bonita do Nani Azevedo, por sinal, a minha esposa Ana gosta muito, titulada A Última Palavra, que diz assim: meu Deus me fez promessas, Ele não se esquece do que prometeu, é seu prazer cumprir tudo o que me diz. Sei que não está demorando, está caprichando para me honrar. É no seu de repente que me surpreende e se manifesta o seu poder. A última palavra vem de Deus, ao meu respeito e ao teu. Não temerei o dia mau, Deus é fiel, não falhará. Mãe, não abra mão dos seus sonhos. Mãe, não abra mão dos seus filhos. Veja, mesmo que as dificuldades sejam humanamente intransponíveis, creia no Deus dos impossíveis, e milagres poderão acontecer na sua vida e na vida dos seus filhos, para que eles sejam bênção nessa geração. Nós observamos no texto lido que, afora o profeta Samuel, Ana ainda foi agraciada com mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Está lá no verso 20 e 21 de Samuel 2. Mas a Bíblia não lhes anuncia os nomes. Poderia surgir uma pergunta: será que para Ana foi Samuel o mais importante? Será que Samuel era o preferido? Bem, quem aqui saberia me dizer os nomes dos irmãos de Thomas Edison? Quem sua mãe amou mais? Certa vez perguntaram a uma mãe qual era o seu filho preferido, aquela que ela mais amava, pelo qual sentia mais alegria e amor. Ela, com um suave sorriso, baixou a cabeça por alguns instantes e respondeu: amigo, nada é mais volúvel do que o coração de uma mãe. Meio sem entender o que essa mãe quis dizer, a mãe foi novamente questionada: como assim? Eu não entendi. Vou responder detalhadamente a sua pergunta, de forma que você entenda, tendo como base o coração de mãe, disse a mulher, olhando nos seus olhos: o meu filho predileto, aquele a quem me dedico de corpo e alma, é o meu filho doente até que saia, é o que partiu até que volte, o que está cansado até que descanse, o que está com fome até que se alimente, o que está com sede até que beba, o que está estudando até que aprenda, o que está nu até que se vista, o que não trabalha até que se empregue, o que namora até que se case, o que casa até que seja feliz no casamento, o que é pai até que crie seus filhos, o que prometeu até que cumpra, o que chora até que seja consolado. E já com um pensamento bem distante e com uma afeição meio entristecida no rosto, o que me deixou até que o reencontre. Eu queria terminar. Veja, tem uma questão que é incrível e só quem é mãe consegue responder. Quando termina a tarefa de mãe? Nós sabemos quando começa, mas definitivamente jamais saberemos quando termina. Pois para os pais, e de modo muito especial para as mães, seus filhos serão sempre as crianças lá de casa.
Inclusive é comum perguntarmos, mesmo para aqueles amigos com filhos barbados, casados, já pais, e os meninos e as meninas, quando vêm? Por isso a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. Perceba, é nó e não o. Ensinar o caminho é por toda a vida. A gente não ensina só o caminho, mas é no caminho. Vemos isso também de forma clara na vida de Ana, pois o texto nos aponta que, à medida em que Samuel ia crescendo, Ana não o abandonou, pois era ela, inclusive, quem lhes fazia as túnicas. Está lá no verso 18 e 19 do capítulo 2. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano la trazia quando com o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Por isso, mãe, não desista. Você tem a melhor arma que alguém pode ter: a oração aos pés do Senhor. Hoje eu quero orar de modo muito, mas muito especial pelas mamães. Sabe, aquelas que estão com lágrimas nos olhos, aquelas que estão cansadas, aquelas que estão preocupadas, aquelas que estão se sentindo sem força, aquelas que têm sido desafiadas dia a dia pelo inferno, que se levanta contra a sua família, querendo lhe tirar o filho, a filha dos braços, aquelas guerreiras que só sabem esperar no Senhor, no Senhor. Pai, o Senhor conhece cada uma dessas mães que me ouvem agora. O Senhor sabe o deitar e o levantar, o Senhor conhece o passado e o presente. Mas o que nos enche de esperança é o fato de que só o Senhor tem o controle absoluto do futuro na destra da tua mão. Por isso, Senhor, nesse dia tanto especial, como diz na tua palavra, inclina os ouvidos e escuta o clamor dessas mães. Recolhe suas lágrimas e transforma em vitória. Muda o choro em riso. Faz um milagre na vida do filho. Faz um milagre na vida da filha. Faz um milagre na vida dos netos, daqueles que estão trilhando caminhos que não são seus. Senhor, traz para o teu aprisco, Senhor. Mas faz isso, Senhor, para o louvor da tua glória. Faz isso para a alegria do nosso coração e de modo especial, por amor a essas mães. Faz isso, porque te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, e então agora nós vamos fazer uma oração final. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa igreja, por tudo que o Senhor tem feito por todos nós que convivemos ali naquela igreja, Pai. Então, meu Deus, eu quero pedir para o Senhor que nós possamos ver e ter a consciência de que uma família, a união de uma família, depende muito do pai e da mãe, do modo que eles interagem dentro dessa casa, interagem com os filhos, para que os filhos possam interagir com os pais. E assim há a evolução, e assim há o segmento, e assim há o encontro direto dos filhos com o Senhor, meu Deus. Então, Pai, eu te peço na noite de hoje
E te agradeço, Pai, pelas mães, pela minha mãe, pelas mães de todos que aqui estão nos ouvindo. E também, Senhor, agradeço essa mãe que está aqui ao meu lado. Que eu tanto amo. Que meus filhos também amam. E aprenderam muito com ela. Porque ela te conheceu, Pai. E ela seguiu todos os teus mandamentos. Assim como nós estamos também tentando fazer isso, Senhor meu Deus. E eu estou com este choro, porque eu entendo muito quando ele vem para mim. Eu sei que o Senhor está com a gente. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está com as nossas famílias. E o Senhor está cuidando de nós. Sou grato por tudo. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Falar depois do Uruba é muito difícil, porque ele expressa tudo aquilo que a gente está sentindo, que não precisa de palavras. Por isso, mãe, recebe a nossa gratidão, recebe no teu peito aí, sabe, o calor do nosso abraço, mesmo que à distância. Que o Senhor console o teu coração, conforte, guie, dê força, opere um milagre santo em tua vida e na vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos. Que você tenha uma semana abençoada, mamãe. Sabe, que você possa ouvir, portar boas notícias de uma geração eleita, santa, escolhida e dedicada aos propósitos do Senhor. Senhor, nos conceda isso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.